Salve! Cultura racional. Livros Universo em Desencanto. 235, o volume do Histórico. Quarta mensagem. A vida tem solução e aí está ela, no desenvolvimento do raciocínio, em que para o pensador a vida não tinha solução. Para o pensador a vida parou nos mistérios, nos enigmas, nos fenômenos, nos finitos e transfinitos. E por isso, para o pensador, a vida não tinha solução. Ficou estagnada pelos mistérios. Já para o raciocínio não há mistérios. E por não haver mistérios, a vida tem solução. As transformações foi a melhor maneira que a natureza encontrou para, com o tempo que já se passou, todos terem oportunidade de estar conhecendo o que estão conhecendo hoje, porque passaram a se conhecer, que é conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por ser de raça racional, aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E esse conhecimento é o verdadeiro conhecimento da racionalização dos povos, que é todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para ele. Hoje, todos que já passaram a se conhecer se sentem engrandecidos, porque têm certeza de que nessa galáxia térrea não nascerão nunca mais. Bastou esta lição que levaram em passar 21 eternidades, aí sendo preparados para, depois de preparados por essas duas máquinas de lapidação, passarem a se conhecerem, a saberem de onde são, a saberem o porquê assim são, a saberem de onde vieram e a saberem para onde vão. Hoje, depois que passaram a se conhecer, todos sabem quem são, sabem o porquê todos assim são, sabem de onde são e de onde vieram e para onde vão e como vieram e como vão e para onde iam se não passassem a se conhecer. E de forma que a satisfação de todos hoje é a maior possível, porque passaram a se conhecer. A coisa mais importante da vida é o se conhecer. É o que não se dava com os pensadores, que viviam todos sem se conhecer. E por não se conhecer, envaidecidos pelas aparências, pareciam ser o que não eram. E por tudo ser a aparência, todos terminavam em nada, por todos estarem vivendo sem se conhecer. Hoje, todos que já passaram a se conhecer dizem: é verdade, pensávamos que tudo éramos, aparentemente, e víamos que nada éramos, e vivíamos nesta contradição, por ninguém saber o porquê todos assim são. Hoje, depois que todos passaram a se conhecer,
todos admirados consigo mesmo e dizendo: quanto equilíbrio feito pelo desenvolvimento do raciocínio! Uma máquina que todos estavam desconhecidos dela e que todos têm dentro da cabeça. Só falávamos em pensamento e imaginação. O raciocínio, a máquina principal da vida, todos esquecidos. Hoje é que todos estão vendo a grande importância que é o raciocínio. A coisa mais importante da vida, o raciocínio, por ser ele o causador dessa vida e o causador dessa galáxia térrea, e o dono da vida e o dono dessa galáxia térrea. Hoje é que estamos vendo e sabendo a importância elevada da máquina do raciocínio. Pensávamos que era uma coisa banal no tempo em que vivíamos sem nos conhecer. E por não nos conhecermos, não raciocinávamos. Só pensávamos e imaginávamos. Hoje é que estamos nos conhecendo, sabendo de onde nós saímos, de onde nós somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje é que passamos a nos conhecer e saber o porquê que o raciocínio é o dono da vida. É o dono da vida por quê? Porque eram habitantes do mundo racional, que fazendo uso da liberdade que tinham, saíram passeando e entraram passeando por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso. E por essa planície não estar pronta para entrar em progresso racional, começou a se transformar naturalmente, sem ninguém sentir. E fomos chamados à atenção muitas vezes e não quisemos dar atenção, porque achávamos que íamos muito bem. E por isso não demos atenção aos chamados de atenção. E está se dando hoje a mesma coisa que se deu no início. Todos sendo chamados à atenção e por estarem vivendo sem se conhecer, muitos não dão atenção, porque estão com a barriga cheia e não lhe falta nada. E por não lhe faltar nada, acha que não precisa de tomar conhecimento de mais nada, porque o pouco que sabe já dá para viver. Outros achando que são sabidos demais e que não precisam de saber de mais nada. Outros por terem dinheiro para comprar tudo. E por ter dinheiro para comprar tudo, não interessa conhecer mais nada. Se desinteressa totalmente. E só não tem dinheiro para comprar as transformações da natureza. Outros, por serem comodistas, e todo comodista se acomoda com o que tem e não quer tomar conhecimento de mais nada. Outros, porque têm suas seitas, não querem trair suas seitas. Têm suas religiões e não querem trair suas religiões. Têm suas doutrinas e não querem trair suas doutrinas, porque muitos estão fanatizados por elas. E assim, o resultado desses é muito desagradável, porque estão vivendo sem se conhecer.
e não sabe que a fase do pensamento terminou, e não sabe que a fase que está regendo a natureza é a fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio. E todos que estão vivendo contra a natureza continuam ligados a essas duas energias do chão. E o resultado é continuar a se transformar para as classes inferiores. Já passaram da classe de racional para a classe de animal racional. E esses que se recusam a se conhecer continuam a se transformar aí no chão, da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Tudo porque, por não atender aos chamados da natureza, como assim foi no início. Foram chamados à atenção, mas achavam que iam muito bem e continuaram na planície racional. Resultado: vieram parar aí onde estão. E agora se transformarão de animal racional para animal irracional. Irão para uma classe muito pior, por se recusarem a tomar conhecimento da cultura da sua verdadeira salvação, a cultura racional, porque muitos se recusam a se conhecer, porque acham que não precisam de saber de mais nada, que o que sabem já dá para viver. Outros porque estão fanatizados por suas seitas, doutrinas e religiões, também se recusam a se conhecer. Acham que não precisam de saber de mais nada. Outros é porque são comodistas, e todos os comodistas são inimigos de se incomodar. Outros porque têm dinheiro para comprar tudo, mas só não têm dinheiro para comprar as transformações da natureza, porque a natureza não negocia seus direitos. Se recusam a se conhecer e vão parar onde não deviam de parar, porque está aí a cultura racional, para embargar essas transformações naturais da natureza, que tudo se transforma de uma vida para outra, e de uma classe para outra, e de um estado de vida para outro. Tudo se transforma, para ver que está se dando a mesma coisa que se deu no início, todos sendo chamados à atenção e muito poucos dando atenção. Somente dão atenção aos engambelos artificiais da vida e aos engambelos naturais da vida. Amanhã morre, porque não nasceram para semente, e se transforma de animal racional para animal irracional, para ver o quanto é triste viver sem se conhecer, porque a natureza é de transformações. Terminou a fase do pensamento. O pensador perdeu o direito de viver, porque terminou a sua fase, terminou a fase de sua vida, e o pensador perdeu o direito de viver, e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio.
do desenvolvimento da desmaterialização da energia racional, que é um habitante do mundo racional. E que depois de desmaterializado, toma a forma corpórea do seu verdadeiro estado natural e volta para o mundo racional. E assim é feita a salvação de todos. Mas ninguém pensava que esse conhecimento da verdadeira origem da humanidade pudesse chegar na Terra, porque todos sempre viveram sem se conhecer. Então, achavam impossível que um conhecimento desta ordem pudesse chegar no mundo. Achavam impossível os mistérios serem desvendados, os enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Achavam impossível aparecer um conhecimento desses na Terra. Então, ninguém acreditava que a verdadeira salvação estivesse na Terra, porque ninguém acreditava mais em salvadores da humanidade, pelo descrédito e pela descrença de um modo geral de tudo. Ninguém acreditava em mais ninguém. Todos viviam desconfiados com todos e com tudo. E por isso, ninguém confiava em ninguém. Então, achava que seria impossível que um conhecimento dessa envergadura pudesse vir à Terra. E por isso, muitos não admitiam nem aceitavam, e ainda fazendo pouco caso, dizendo: o mundo está cheio de salvadores, e esses salvadores nunca salvaram ninguém. E agora apareceram mais outros para enganar outros. E com esse pensamento se recusavam a conhecer a verdade das verdades, dizendo: a terra está cheia de falsos salvadores. Como aí existe uma porção de religiões salvando seitas e doutrinas. Então, muitos achavam que a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional, fosse uma religião, uma seita, uma doutrina. Por não conhecer, faziam uma infinidade de interpretações errôneas, dizendo: isso é uma religião como outra qualquer, é uma seita como outra qualquer, é uma doutrina como outra qualquer. E por não se conhecer, fazendo julgamentos errados, porque a cultura racional é uma cultura para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Como existe a cultura artificial para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. A cultura racional não é seita, não é doutrina nem religião. É a cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos. Mas quem não conhece faz os seus julgamentos precipitados, e essa precipitação faz com que os pensadores não aceitem o que estão procurando, porque todos estão à procura de solução. E a única porta de solução é esta:
o desenvolvimento do raciocínio. Mas, por viverem sem se conhecer, faziam interpretações completamente erradas. Hoje, muitos arrependidos que procuraram estudar para conhecer e vendo que é uma cultura do desenvolvimento do raciocínio e que não se trata de seita, nem de doutrina, nem de religião, e sim uma cultura para o desenvolvimento da máquina do raciocínio, como a cultura artificial feita para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Hoje é que estão vendo quantos julgamentos errados. Julgar sem conhecer é viver errando sempre, porque ninguém tem o direito de julgar aquilo que não conhece. Mas muitos pensadores têm essa mania, julgar coisas desconhecidas como se conhecessem. Hoje, muitos que fizeram esse julgamento aí estão com os livros nas mãos e dizendo: é verdade, eu fui um dos tais, mas tive a felicidade de me aprofundar nesse estudo para saber que estudo era esse. Hoje eu estou vendo que é o que eu queria e o que todos estão querendo, que é o que todos estão procurando. Todos estão à procura de solução e a solução chegou. E aí está no desenvolvimento do raciocínio. Se eu não estudasse, ficava no terreno das dúvidas, duvidando do que não conhecia. E assim, muitos, por fazerem julgamentos precipitados, hoje estão na classe de animal irracional, por querer julgar sem conhecer, por pensar que é o que não é, por pensar ser uma seita, uma doutrina, uma religião, quando não se trata de nada disso. Não se trata de seita, nem doutrina, nem religião, e sim uma cultura para o desenvolvimento do raciocínio, a cultura racional. Mas muitos, por fazerem julgamentos precipitados, já estão na classe de animal irracional, por se recusar a conhecer a cultura da terceira fase da vida, que é o terceiro ciclo ou o terceiro milênio. Hoje, muitos que já passaram a se conhecer estão arrependidos dos julgamentos que fizeram antecipados, antes de conhecer o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. É a cultura mais elevada que existe, por ser uma cultura natural da natureza. E por isso não tem o vocabulário do artifício, o vocabulário da arte de falar melhor, da arte de falar bem. Não tem esse vocabulário, e sim o vocabulário natural da natureza, para atingir a todas as classes, atingir todos os níveis. E por isso não tem esse vocabulário sofisticado dos acadêmicos, dos cientistas,
porque é um conhecimento natural da natureza e por isso é feito na linguagem do povo para o povo. Não podia ser feito em linguagem acadêmica, porque nem todos têm recursos para fazer parte de academias, para saber falar melhor do que os outros. Vaidade dos vaidosos acadêmicos e cientistas. Querer ser melhor do que os humildes. Querer ser melhor do que todos. Querer ser melhor do que a maioria. Porque a linguagem da maioria é a linguagem popular, a linguagem natural da natureza. E esse é um conhecimento natural da natureza, na linguagem do povo para o povo, que é a maioria, e de forma que muitos vaidosos se recusaram a estudar a cultura do desenvolvimento do raciocínio, por encontrar nessa cultura a linguagem popular, a linguagem simples do povo. Não entenderam a mensagem por serem vaidosos demais. Eu não vou perder tempo em tomar conhecimento de uma obra que está feita na linguagem do povo para o povo. Eu admito sim a minha linguagem. A minha linguagem é erudita e, não sendo uma linguagem acadêmica, eu não tomo conhecimento do que está feito numa linguagem do povo para o povo. Esses vaidosos, a vaidade lhe prejudicou, porque muitos já se transformaram para a classe do animal irracional, para ver que o preço da vaidade é caríssimo demais, para ver onde os vaidosos vão parar, por não admitirem a linguagem do povo, achar que uma escrituração feita na linguagem do povo para o povo vai lhe diminuir ou lhe tirar o seu prestígio, para ver que o preço da vaidade é horrível e terrível. Acaba se transformando de animal racional para animal irracional. Por quê? Por ser vaidoso demais. E o preço da vaidade é esse, horrível e terrível. Se transformar de racional para a classe de animal irracional, por fazer pouco caso na linguagem do povo para o povo, para ver que o preço da vaidade é horrível e terrível. Porque onde terminam os vaidosos, se transformam de animal racional para animal irracional. Os menos vaidosos interpretaram a linguagem e procuraram se certificar. Hoje já estão com seu raciocínio bem desenvolvido, porque não fizeram julgamentos sem conhecer, não fizeram julgamentos precipitados. Procuraram conhecer primeiro para saber o que é a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E hoje estão satisfeitos e dizendo: é verdade, é a cultura mais elevada que existe na face da terra, a cultura natural da natureza, a cultura racional,
a cultura para o desenvolvimento da máquina do raciocínio de todos. E que depois que toda a humanidade tomar conhecimento da cultura do desenvolvimento do raciocínio, haverá a união da humanidade pelo desenvolvimento do raciocínio de paz, amor e fraternidade e concórdia universal entre todos. O pensamento concreto foi muito bom. A cultura artificial para a lapidação do animal racional. Somente para isso foi feita a cultura artificial. A cultura feita pelo pensamento e a imaginação. Essas duas máquinas de lapidação. Essas duas máquinas de lapidação fizeram a cultura artificial para a lapidação do animal racional. E por isso, todos os cultos são sofredores e destruídos pelo sofrimento igualmente a outro qualquer, que não tenha cultura artificial nenhuma. Para ver que a cultura artificial teve necessidade de existir para o extermínio um pouco da ferocidade do animal racional. Foi uma cultura feita pelo pensamento para que todos se tornassem domésticos. Por serem domesticados por essa cultura artificial, botaram o nome dos domésticos de civilizados, por estarem mais lapidados pela cultura artificial. Mas, assim mesmo, a ferocidade nunca deixou de existir. Apesar de se tornarem animais racionais domésticos, domesticados pela cultura artificial. E assim mesmo, a ferocidade sempre existindo e as monstruosidades, porque o pensamento e a imaginação não foram feitos para equilibrar ninguém. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para equilibrar, não havia desequilíbrio na vida do animal racional. O pensamento foi feito para a lapidação do animal racional e, por isso, são destruídos pelos males feitos pelo pensamento. Porque o pensamento, a energia elétrica e magnética, e o magnético, causador de todos os males, de todas as doenças curáveis e incuráveis, naturais da natureza. E por isso, hoje, todos que passaram a se conhecer, estão fazendo tudo para se ligar à energia do primeiro mundo, à energia racional, à energia pura, limpa e perfeita, para ficarem imunizados por ela e desligados dessas duas energias do chão. Imunizado pela energia racional, todos passarão a ficar ligados a ela. E estando ligados a ela, está imunizados por ela. E estando imunizado por ela, está desligado dessas duas energias do chão. E ligados à energia racional, passarão a transitar no espaço naturalmente, por estarem ligados à energia do primeiro mundo
a energia racional, a energia espacial. E todos, hoje, que passaram a se conhecer, estão ligados à energia racional, porque passaram a se conhecer. Ligados noite e dia e noite. E todos que estão ligados à energia racional são emissários do mundo racional, que, por serem emissários do mundo racional, o seu raciocínio está sendo desenvolvido dia e noite e dia, porque quem é racional vive em missão racional. Quem é racional só fala em racional, porque é racional por estar ligado à energia racional. Só o que interessa é falar em racional, mais nada interessa, porque quem passou a se conhecer sabe quem é o raciocínio e de onde ele é e de onde ele veio, o porquê está aí materializado em forma de máquina do raciocínio. E de formas, todo racional está ligado noite e dia e noite na energia racional, e seu assunto é só racional. Esteja onde estiver, o seu assunto é só racional, porque é um emissário do mundo racional. Assuntos do elétrico e magnético não interessa. Só interessa o assunto do raciocínio, porque está ligado à energia racional. E toda conversa que interessa é só racional. E assim são todos os emissários do mundo racional, ligados noite e dia e noite na energia racional que está desenvolvendo o seu raciocínio para que ele seja desenvolvido o mais depressa possível. E assim, são todos emissários do mundo racional, porque sabe que a solução da vida, definida e definitiva, está no desenvolvimento do seu raciocínio. Então, só interessa assunto racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer não têm tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. A vida do nada é a vida do pensamento e da imaginação. É a vida do nada, que não tem nada para dar a ninguém. E por isso, começa do nada e termina em nada. Porque todos que passaram a se conhecer sabem que a solução da vida está no desenvolvimento do raciocínio. E por isso, só interessa falar em racional. Só interessa falar em raciocínio, porque sabe que seu raciocínio está sendo desenvolvido pela energia racional, por saber que é um emissário do mundo racional. Então, só interessa o conhecimento racional, o conhecimento verdadeiro da salvação do animal racional. E por isso, muitos, quando começam a falar em raciocínio, mais têm vontade de falar, principalmente os que estão atualizados na cultura do desenvolvimento do raciocínio.
para ver que no raciocínio está a solução definitiva para que todos deixem esta classe que estão de animal racional. E por isso, muitos estão na classe de aparelho racional e outros já se aproximando da classe de racional, por estarem com o raciocínio já bem desenvolvido. E quem chega à classe de racional cumpre com o dever religiosamente racional. Não se afasta 1 milímetro da conduta racional. E a conduta racional é a coisa mais linda que existe, porque quem chega à classe de racional já está com o seu raciocínio bem desenvolvido. E por isso, a um passo do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso, racional não morre. Racional é eterno, porque sabe como mudar do segundo mundo para o primeiro mundo. Muda de um mundo para outro, quando chegar sua hora. E por isso, racional não morre. Mortal é quem ainda está pensando. Esse é que morre, para se transformar em outra vida. Mas racional não. Racional é eterno. Muda do segundo mundo para o primeiro mundo, porque se preparou. Não perdeu tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo foi suficiente para se preparar para a classe de racional. E por isso, racional é eterno. E por ser eterno, muda do segundo mundo para o primeiro mundo. Não é mortal, porque é racional. Mortal é que morre e se transforma em outra classe, a classe inferior. Salve!